Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Ezequiel 45 versículo 9 a 46 versículo 24. Portanto, assim declara Yahvé, o eterno Deus, já basta. Ó príncipes, chefes de Israel, afastai a violência e a opressão, exercei o direito e praticai a justiça, deixai de vos apossar do que pertence ao meu povo. Palavra do Senhor, o soberano. Tereis balanças justas, uma efa, honesta, para uma bate, tigela, justa. A efa, destinada a medir cereais, deverá corresponder ao mesmo peso medido pela bate, que pesa os líquidos. O padrão de medida é homer, o barril, e um homer será igual a 10 efas ou 10 bates. O shekel, ciclo, corresponderá a 20 geiras, e assim, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos, serão iguais a uma mina. Esta será a oferta que dedicareis, a sexta parte de uma efa de cada homer de trigo, também dareis a sexta parte de um efá de cada homer de cevada, quanto à porção fixa do azeite, de cada bate de azeite oferecereis a 10ª parte da bate, tirada de um tonel, que tem a mesma capacidade de um barril, isto é, 10 bates ou um homer, pois 10 bates fazem um homer. Também se deve tomar uma ovelha das pastagens verdejantes, bem regadas, de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereais, os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão, a fim de fazer propiciação pelo povo. Oráculo de Yahvé, o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe de Israel providenciar os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas derramadas, nas festas, nas luas novas e nos shabantes, sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas e de comunhão, para fazer expiação em favor de toda a nação de Israel. Assim ordena Yahvé, o eterno Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomareis um bezerro sem mácula e purificarás o santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o aplicará nos batentes do templo e nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Assim fareis também no 7º dia do mês, pelo que pecar sem intenção ou por ignorância, assim devereis proceder em relação à propiciação em favor da minha casa. No 14º dia do primeiro mês observareis a festa de Pêssah, Páscoa, celebração de 7 dias, na qual comereis pão sem fermento. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias de celebrações, ele providenciará 7 novilhos e 7 carneiros sem imperfeições que servirão como holocaustos a Yahvé, o Senhor, e um bode também sem mácula para expiação do pecado. O príncipe dedicará como oferta de cereais uma efa, para cada novilho e uma efa para cada carneiro, junto com galão, de azeite para cada efa doada. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, o príncipe contribuirá com as mesmas dádivas para que se consagrem as ofertas pelo pecado, os holocaustos, e as ofertas de cereais e azeite. Assim ordena Yahvé, o Eterno, eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno, que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado durante os 6 dias dedicados ao trabalho, mas no dia do Shabante, sábado, e no dia da lua nova será aberto. O príncipe, caminhando do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão. Então o rei deverá prestar seu culto e adoração ao Senhor, depois desse ritual sairá, mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então o povo da terra adorará diante de Yahvé, à entrada do mesmo portão, em todos os shabantes, sábados, e dias de lua nova. O holocausto que o príncipe ou rei oferecer ao Eterno no Shabante, sábado, será de 6 cordeiros sem mácula e um carneiro também sem imperfeições, e a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de uma efa, e a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea, de quanto ele desejar dar, mais um galão de azeite para cada efa de cereal. No dia da lua nova ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Ele também dará, a cada oferta de cereais,
uma efa para o novilho e uma efa para o carneiro, e para os cordeiros o que puder, com um hin de azeite para cada efa. Quando o rei voltar do seu culto, entrará pela passagem do pórtico do portão e sairá pelo mesmo caminho que entrou. Quando o povo da terra vier à presença de Yahvé nas ocasiões prescritas, isto é, nas festas fixas, todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar ao Senhor sairá pelo portão sul, e todo aquele que entrar pelo portão sul sairá pelo portão norte. Nenhuma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. O príncipe rei deverá estar entre eles, adentrando quando as pessoas do povo entrarem e saindo quando eles saírem. Nas celebrações, inclusive as fixas, a oferta de cereais será de uma efa com um novilho, uma efa com um carneiro, e com os cordeiros, quanto se desejar dar, mais um hin de azeite para cada efa. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária a Yahvé, seja holocausto, seja oferta de paz e comunhão, o portão que dá para o oriente, a leste, será aberto ao rei. Então ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de paz e comunhão como faz no dia do Shabbat, sábado. Então deixará o recinto e, logo depois de haver saído, o portão se fechará e será trancado novamente. Todos os dias providenciareis um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto diante de Yahvé, o Senhor, manhã após manhã havereis de cumprir este ritual. Com o cordeiro em sacrifício também apresentareis, manhã após manhã, uma oferta de cereais, de 1/6 de efa e 1/3 de hin de azeite a fim de umedecer a farinha. A dedicação desta oferta de cereais será feita em obediência a uma determinação eterna. Assim o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite serão trazidos manhã após manhã para queimar junto com o holocausto que será dedicado regularmente. Portanto, assim declara Yahvé, o soberano Deus, se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, esta dádiva pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Mas se der uma parte de suas terras, como presente, a algum dos seus servos ou escravos, este terá o direito de conservar a dádiva real consigo até o ano da libertação, quando então o presente retornará ao rei. Sua herança pertence unicamente a seus filhos, e dele será para sempre. O príncipe e rei não tomará nada da herança do povo, privando de sua propriedade, deixará das suas próprias terras em benefício de seus filhos, a fim de que ninguém do meu povo seja obrigado a separar-se de sua propriedade. Então aquele homem me conduziu pela entrada que ficava ao lado do portão nas câmaras santificadas aos sacerdotes, que estavam voltadas na direção do oriente, para o norte, e ali, na parte de trás, havia um local na direção do ocidente, a oeste. E ele me explicou: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados e a oferta pelas culpas, e onde assarão os cereais, as ofertas de farinha. Sendo assim, nada que é santo será levado ao pátio de fora, a fim de não se misturem com o povo e lhe transmitam santidade. Então aquele homem me levou para fora, ao átrio exterior, o pátio externo, e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto do pátio havia outro pátio. Eram, pois, átrios pequenos e fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em torno de cada um dos 4 átrios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para cozinhar, construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. 24 E ele me esclareceu, dizendo: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo poderão preparar os sacrifícios que o povo oferece. 1 Pedro 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes, por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Povo gerado pela pedra viva. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. E,
pedra de tropeço e rocha que causa queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Deveres do povo de Deus. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei, como o principal monarca, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, então, pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Salmos 119 versículos 33 a 48. Senhor, indica-me o caminho de teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento, para que eu observe a tua lei e a guarde de todo o coração. Encaminha-me na senda de teus mandamentos, pois nela encontro meu pleno prazer. Inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia meus olhos do fascínio da ilusão, faze-me viver em teu caminho. Mantém com teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Desvia o insulto que me amedronta, pois são boas as tuas ordenanças. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida, por tua justiça. Venham sobre mim, Senhor, os dons do teu amor, tua salvação, segundo a tua promessa. Então terei como responder àqueles que me afrontam, pois confio em tua palavra. Jamais me tires da boca a palavra da verdade, pois espero em tuas ordenanças. Cumprirei, sem cessar, a tua lei para todo sempre. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus preceitos. Diante de reis falarei dos teus testemunhos sem ficar envergonhado. Encontro todo o prazer em teus mandamentos, eu os amo sinceramente. Levanto as mãos para teus mandamentos, que muito amo, e meditarei em teus decretos. Provérbios 28 versículo 11. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente o conhece muito bem.